Boa noite a todos. O texto que eu trouxe hoje está no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Eu vou ler do verso 1 até o verso 7, para nossa reflexão deste encontro nesta noite. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Até aqui, que Deus nos abençoe. Quando a gente vai conversar com alguém, nós chamamos isso de diálogo. Logos através da palavra. A palavra através da conversa de duas pessoas. E o diálogo é muito importante porque um ouve e outro fala. Depois um fala e outro ouve. É muito ruim quando a gente vai conversar com alguém e a pessoa só fala e não deixa a gente falar. Ou então a pessoa só ouve e não fala nada. Diálogo pressupõe que um vai falar e o outro vai ouvir, até o momento que o outro vai falar e um vai ouvir. E por que é importante? Porque é melhor do que um monólogo. Porque um diálogo tem a oportunidade da gente transmitir alguma coisa, da gente receber algum conhecimento, da gente esclarecer alguma dúvida. Às vezes, no monólogo, a gente está falando e a pessoa pode entender outra coisa. Mas num diálogo é possível esclarecer isso. Por isso, o diálogo é muito importante. E a gente deve cultivar o diálogo na nossa vida, em todos os setores que a gente transitar. Pois bem, esse texto que eu li traz um diálogo entre Jesus e Nicodemos. E o evangelista João gosta de registrar alguns diálogos, justamente para esclarecer a dúvida não só daqueles com quem Jesus dialogou, mas também com todos os que lerem a palavra de Deus e que podem ter alguma dúvida hoje. Eu espero que a gente aprenda alguma coisa sobre esse diálogo entre Jesus e Nicodemos. O texto começa dizendo que Nicodemos era um fariseu. Quem eram os fariseus? Era o grupo religioso mais importante dos judeus, que procurava cumprir a lei de Deus à risca e que se julgava salvo vivendo no reino de Deus. Mas o Nicodemos, com humildade, com interesse, vai procurar a Jesus de noite.
Talvez ele tivesse com medo do julgamento dos seus pares. Porque quando fala que ele era um dos principais dos judeus, provavelmente ele fazia parte do Sinédrio, que era um grupo de 70 líderes que faziam toda a orientação e o julgamento religioso de Israel. Então era uma figura muito importante, provavelmente rica, muito sábia, que já se julgava do reino de Deus, mas se interessa por Jesus e vai até ele para conversar com ele. Então aqui eu tenho um primeiro elogio a Nicodemos, porque apesar dele ser quem ele era, mesmo assim ele se interessou por Jesus e foi conversar com Jesus, foi dialogar com Jesus. Pois bem, o que aconteceu nesse diálogo? Vamos ver aí duas questões duas conclusões que eu tirei desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Primeiro, eu entendi que Jesus mostrou a condição para ser salvo, porque talvez essa fosse uma dúvida de Nicodemos. Quando Nicodemos chega e faz um elogio para Jesus, está aí no versículo 2, quando diz, este de noite foi ter com Jesus, ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Nicodemos faz? Ele chega perto de Jesus e faz um elogio para Jesus. Olha, ele sendo quem era, faz um elogio para Jesus. O que isso mostra a respeito do caráter de Nicodemos? Quando a gente elogia alguém, o que a gente está demonstrando? Que a pessoa é importante, que a gente reconhece o valor da pessoa, que a gente se coloca abaixo da pessoa. E quem sabe que a gente espera um obrigado ou também um outro elogio na troca. Vocês notam que Jesus não disse nem obrigado e nem elogiou o homem. Jesus já foi assim meio duro com ele, já teve uma reação assim de verdade impactada naquela hora, talvez vendo os pensamentos de Nicodemos, além das palavras de Nicodemos, Jesus já mostra uma verdade para ele, e essa verdade está no versículo 3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está mostrando a condição para alguém ser salvo. Se alguém quiser ser salvo, tem que nascer de novo. Tem que ter uma nova vida. Tem que aprender a viver no reino de Deus, que é uma realidade invisível, porém real e muito melhor do que a nossa. Mas precisa ter um novo nascimento, nascer de novo, ter uma nova vida. E eu creio que Jesus queria que Nicodemos se questionasse, será que eu já nasci de novo? Porque Nicodemos está vivendo na antiga aliança, mas Jesus vem trazendo uma nova aliança e coloca uma nova condição, e ele agora deve pensar, onde é que eu estou nessa condição? Eu já nasci de novo? Eu já vivo no reino de Deus? O reino de Deus já está em mim? E eu creio que esse texto está aqui justamente para a gente fazer essas perguntas para nós mesmos. O que nós já entendemos do reino de Deus? Nós já participamos do reino de Deus? Já nascemos de novo? Já vivemos uma nova vida governada por Deus?
São essas as questões que Jesus propôs a Nicodemos e que eu acho que a Bíblia coloca para nós também. Isso quer dizer que salvação não é alguma coisa que a gente faz, mas é alguma coisa que Deus faz. A maioria das pessoas pensa que salvação é um resultado do que ela faz, né? A gente ouve muito comentário assim, fulano é muito bom, ele merece a salvação. É um tipo de pensamento que se baseia no que a gente é capaz de fazer. Mas a Bíblia tem outro diagnóstico a respeito do ser humano. Quando a Bíblia fala que todos nós somos pecadores, somos falhos, significa que por mais que a gente faça alguma coisa boa, a gente não consegue alcançar a salvação. Porque a salvação não é um projeto humano, a salvação é um projeto de Deus. É vida governada por Deus. Tem outras pessoas que acham assim, que como Jesus sofreu muito, então se a gente também sofrer um pouquinho, fizer algum sacrifício, alguma coisa difícil, então sim, a gente vai ter a salvação. Né? Tem gente que caminha longos trechos, tem gente que evita chocolate e coisa gostosa para ver se consegue alguma coisa diante de Deus. Faz algum tipo de sacrifício como se fosse melhor do que os outros para ver se merece. Mas a salvação não é alguma coisa que a gente faz. Salvação é um projeto de Deus. E foi necessário que Jesus viesse e morresse numa cruz em nosso lugar para que a gente tivesse salvação. Então, o nosso problema, ao mesmo tempo, é bem grave, mas nós somos muito amados por Deus, porque Jesus fez o sacrifício em nosso lugar. Então, é um projeto de Deus. Bom, Nicodemos entendeu. Será que Nicodemos entendeu a condição que Jesus mostrou para ele? Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Talvez ele já fosse de idade, talvez ele pensasse, mas o que ele está propondo parece um absurdo. Como é que a gente vai fazer um novo nascimento se a gente já viveu bastante, se já é idoso? Ele quase perguntou assim se era um tipo de reencarnação para nascer de novo. Então ele não entendeu. Mas ele tem a coragem de perguntar. E aí, quando ele pergunta, o que Jesus faz? Jesus esclarece a condição para ser salvo. Isso está no verso 5. Vamos ler de novo. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O 6 e o 7 também. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus esclarece, então, um pouquinho mais o que ele quis dizer por nascer de novo. Ele diz, nascer de novo equivale a nascer da água e nascer do Espírito. O que isso quer dizer? Nós entendemos que há uma parte humana e uma parte divina. A parte humana seria nascer da água, que representa o batismo, que por usar água representa lavagem, purificação. Representa o momento em que a pessoa tem os seus pecados perdoados, não necessariamente por muita água, mas pela água.
Então essa é a parte humana. E dentro dessa parte humana, cada igreja oferece a oportunidade da pessoa ser batizada para entrar para o corpo de Cristo, entrar para a família de Deus. A questão é se a gente entende o batismo da maneira correta. A questão é se a gente sabe o que está fazendo quando é batizado. Por isso nós fazemos um discipulado caprichado antes do batismo, para que quando a pessoa chegue ao batismo, ela tenha consciência que ela está entregando a vida para Deus. E agora vai ser governada por Deus na sua vida. Vai ser capaz de mudar a vida por causa de Deus. Mas tem a parte divina, que é a questão do Espírito. E o Espírito é que vai exercer as transformações na vida da pessoa e vai guiar a pessoa. Aí eu me lembro da pregação de Pedro depois da descida do Espírito Santo, né? Pedro faz aquele sermão bem inflamado e parece que é interrompido no meio do sermão e alguém pergunta para ele, e agora o que nós vamos fazer? Aí ele diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, nascer de novo é um processo que inclui tanto a parte humana quanto a parte divina. Não vale uma sem a outra. O batismo, por exemplo, tem a sua importância, mas o batismo em si não salva. Tem gente que dá muito valor ao batismo, achando que tem que batizar porque o batismo salva. O batismo sozinho não salva. Tem gente que despreza o batismo e quer viver uma vida fora da igreja, só com a sua espiritualidade, sem batismo. Não, o batismo é importante, mas o batismo é importante se for consciente. A parte mais importante é a parte do Espírito, que é a presença de Deus na vida da pessoa, que vai dirigir a pessoa, que vai transformar a pessoa, e que vai gerar um caráter novo para a glória de Deus. Então, se a gente unir essas duas condições, isso vai representar um novo nascimento, uma nova vida, uma vida no reino de Deus. Nós cremos que quem assim faz, está salvo. Vida segura nas mãos de Deus. Aconteça o que acontecer, a vida está salva. E quando a gente pensa assim, algum criminoso pode ser salvo, tem gente que acha que não. Não. Sim. O criminoso se arrepender, se for batizado, se receber o Espírito Santo e ter a vida governada por Cristo, ele tem salvação. Porque no fundo, todos nós somos falhos, todos nós cometemos algum tipo de erro e não conseguimos em nós mesmos a salvação. Então é preciso não só a gente saber a condição, mas ter essa condição esclarecida na nossa vida, para a gente estar dentro dessa condição de salvação. Vamos aplicar isso para nós? A pergunta é que a gente possa fazer para nós hoje. Nós já entendemos a condição para a gente ter a salvação? Nós já reconhecemos que apenas Jesus pode nos salvar. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele pelo batismo, e quando recebemos o Espírito para dirigir a nossa vida. Se a gente não entendeu isso ainda, precisamos buscar entender, precisamos buscar a Jesus como Nicodemos fez. Acho que Nicodemos tinha uma certa visão de Jesus, mas tinha muitas dúvidas. O que ele fez? Ele foi até Jesus, mesmo que de noite, mas colocou as suas dúvidas diante de Jesus. É uma coisa que todos nós podemos fazer a qualquer momento, qualquer pessoa pode fazer.
em qualquer momento, porque Jesus está disposto a acolher e a dialogar com quem o procura. Segunda coisa, é preciso entender o que ele diz, mas é preciso fazer o que ele diz. Eu não sei se Nicodemos foi batizado. O texto de João não fala sobre o batismo de Nicodemos, mas fala dos resultados de uma vida de quem vive no reino de Deus. Porque lá em João 7, quando o Sinédrio queria condenar a Jesus, levanta-se Nicodemos e fala assim: meus irmãos, acaso a lei pode condenar alguém sem ouvi-lo? Nós temos condição de condenar a esse Jesus sem dar a ele o direito de defesa? O que ele fez aqui? Ele se expôs. Agora não é de noite, agora é de dia. Agora não é escondida numa reunião. Então há um fruto bonito aí na vida dele que a gente pode perceber. Ele estava vivendo no reino de Deus, sim. Agora ele está. E lá no final do Evangelho de João, capítulo 19, quando Jesus foi morto, José de Arimateia toma a iniciativa de sepultar a Jesus. Aí diz João 19 que Nicodemos foi junto com José de Arimateia, pegaram o corpo de Jesus, trataram com dignidade, colocaram num sepulcro novo. E ele fez isso publicamente também, mostrando que tinha vida agora governada por Deus e que não tinha medo da reação das pessoas. Ele fez o que era preciso ser feito e fez com muito carinho, com muito amor, porque a sua vida estava sendo dirigida pelo Espírito Santo, estava vivendo no reino de Deus. Então, meus irmãos, esse diálogo nos ensina a buscar a Jesus, a entender o que ele diz e a fazer o que ele nos orienta. E eu queria terminar essa reflexão com um momento de oração silenciosa. A gente tem feito alguns momentos de silêncio depois da mensagem, para a gente refletir particularmente o que essa mensagem falou conosco. E pode ser que a sua mente esteja meio aérea, não consiga orar direito, mas nós vamos fazer isso cada vez mais vezes, até que a gente aproveite bem esse momento. Aproveitar o silêncio para conversar com Deus de uma forma consciente, de uma forma sincera e bem aproveitada. Vamos ter hoje cerca de 2 minutos de silêncio para a gente orar. Dá tempo de orar. Depois eu faço uma oração em voz alta. Vamos conversar com Deus em silêncio?
Pai querido, bendizemos o Teu nome pela realidade do reino de Deus. Glorificamos o Teu nome, porque Jesus veio nos anunciar esse reino e nos convidar para viver nele. Graças te damos, ó Senhor, pelo esclarecimento da Tua palavra a respeito das condições para vivermos neste reino. Desejamos e pedimos que todas as pessoas aqui presentes possam estar vivendo no Teu reino, glorificando a Ti com as suas atitudes, com o seu caráter transformado pelo Teu Espírito. Louvamos-te pelo Teu Espírito que em nós habita. Ajuda-nos a atender a sua direção para cada um de nós e assim glorificarmos o Teu nome nesse mundo que nós vivemos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.